Sejam bem-vindos ao programa Astrologia Sem Mistérios, exibido todas as segundas-feiras aqui no Cron TV, às 19h30. Eu sou a Vanessa Ribeiro, astróloga do canal A Bola de Cristal. Estou aqui para partilhar os meus conhecimentos de astrologia com você. E hoje eu vou dar prosseguimento ao tema A Era de Aquário, porque eu senti por alguns comentários, né, e também por uma reflexão que eu fiz, que tem muito mais a ser comentado a respeito deste tema. E se você quiser saber algo mais sobre a Era de Aquário, escreva aqui embaixo. Quem sabe aí a gente faz um terceiro vídeo. Vamos lá complementar, então, o ensinamento, né? As informações sobre a Era de Aquário que eu trouxe no vídeo da semana passada. Mas antes disso, se você gosta de astrologia, dá aí o seu like, compartilhe esse vídeo com quem gosta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará você dos próximos vídeos deste programa e de outros vídeos e de outros programas deste canal. Vamos lá? A Era de Aquário, tão famosa Era de Aquário, já prenunciada desde os anos 60, quando foi lançado aquele filme Hair, né, onde já havia uma rebeldia com relação aos jovens, né, americanos que não queriam ir para a guerra do Vietnã. Então, já tinha ali uma mensagem, né, dos clipes também, de paz e amor, né, de uma rebelião contra a estrutura social vigente, né, que é um país que tem que se defender, um país que vai interferir na vida dos outros, enfim, na guerra. Então, já ali, já vinham alguns primeiros sinais, né, de que a Era de Aquário vem aí despontar. Então, essa rebeldia, esse clima de rebeldia, né, esse desejo de liberdade já vem dali, né? Esse desejo de que não haja guerra, mas sim paz, né? Tudo isso já começou ali. Como eu falei para vocês, né, há algumas controvérsias de exatamente quando se inicia uma era, mas existem aí alguns estudos e de um livro específico que eu estudei, que eu trouxe aqui para nós a informação, é o ano de 2200. Já vi outras informações que é mais para frente, algumas que são um pouquinho antes, e muita gente diz que a gente já está na Era de Aquário. Né? O fato é, como já comentei no vídeo anterior, que há uma transição. Então, começa-se a haver um burburinho, né? Como houve nos anos 60, e as coisas vão evoluindo. E assim, digamos que estamos no alvorecer, né, da Era de Aquário. Porque 2200 está aí, 180 anos já começa, certo? Então, antes já começa a dar os primeiros sinais. Se nós pensarmos numa gravidez, são 9 meses o bebê dentro da barriga. Quando ele nasce, já é um bebê formado, certo? Então, a mesma coisa uma era, ela vai sendo gestada, ela vai sendo formada. E o que é, afinal, a Era de Aquário? Então, esse desejo de liberdade, esse desejo, né, de independência, de coletividade, tem a ver com a Era de Aquário. Como já disse, os sinais vão sendo mostrados. E a dança dos astros no céu, a dança dos planetas pelos signos, já vai dando esses indicativos de como é que a Era de Aquário vai sendo formada. Então, vamos lá. Nós temos aí o planeta Plutão, que entrou no signo de Capricórnio em 2008, quando começou a grande crise econômica nos Estados Unidos, que repercutiu por todo o planeta, certo? Muita gente sentiu o baque dessa crise, muitos países, inclusive, precisaram de ajuda financeira, não é? Então, o que acontece? Nós estamos num momento, né, da história que é chamado de globalização. O que acontece num lugar do mundo afeta os outros lugares do mundo.
Já não é mais aquela história que tem um país aqui com a sua vidinha quietinho lá, sossegado, e outro país acolá, de boa, né? Não. As economias, elas estão interligadas. Até essa questão da pandemia tem relação com um prenúncio da Era de Aquário. Justamente para mostrar que esse coletivo, o planeta está todo conectado. Bom, Plutão em Capricórnio. Capricórnio, um signo que representa a estrutura social. A estrutura social como conhecemos? Com países, né? Com governos, certo? Então, com os trabalhos que nós temos, com empresários, com trabalhadores, enfim, com prestação de serviços, com vendas, comércios, etc. Ok. Capricórnio representa a estrutura social. Plutão, ele é um planeta que ele promove a transformação muito profunda. Ele traz uma energia até de destruição, de morte, para haver um renascimento. Então, Plutão varrendo aí o signo de Capricórnio, o que acontece? Ele está desmontando velhas estruturas sociais, né? Então, como dizia lá o John Lennon, imagine se não houvesse países, como seria, né? Talvez isso ocorra lá no meio da Era de Aquário, né? Nós temos que estar preparados para tudo que possa vir a acontecer, porque justamente Plutão traz essa questão de quebra de fronteiras também. Veja aí, por exemplo, a União Europeia, né? Antes eram vários países, ainda é assim, né? São vários países, mas as fronteiras estão abertas. A economia já se unificou. Então, isso é um prenúncio já de que o todo, né, está interligado, está conectado, certo? Então, os acordos entre os países, esses acordos com relação ao planeta agora, toda essa questão da poluição, da ecologia, né, esse acordo de Paris, enfim, todo esse movimento do mundo em favor do mundo. É claro que há muitas divergências, há também interesses econômicos e tal, e chegar num acordo não é fácil, né? Mas já esse prenúncio da Era de Aquário, é como se a gente já está com o pezinho ali, já estamos neste alvorecer. As coisas estão se formando, é uma gestação, como já referi anteriormente, certo? Então, Plutão vai indo esse signo aí de Capricórnio. Plutão entrará no signo de Aquário no ano de 2024. Então, já imagina o que vai acontecer com Plutão em Aquário. Ele já vai ter uma mudança muito grande nessa questão da tecnologia, nessa questão de arranjo social mesmo. Então, podem esperar que vai haver grandes reformas nas estruturas políticas, nas estruturas de poder, né? O poder será mais descentralizado, ao mesmo tempo que é preciso haver o coletivo, ele não vai ficar na mão de um ou de outro, né? Porque Aquário, ele descentraliza o poder. Todos têm um pouco de poder, porque todo mundo tem a sua responsabilidade e a sua força dentro da sociedade, certo? Mas tem muito mais para a gente falar sobre esse tema. O trânsito de Plutão por Capricórnio e depois o seu ingresso no signo de Aquário é um dos prenúncios. Mas tem mais, né? Deixa eu só me ver a data aqui. Saturno já fez uma passagem pelo signo de Aquário, retornou para Capricórnio e já está em Aquário novamente. O último ingresso agora em dezembro de 2021 e ele vai ficar até março de 2023. Saturno também esteve em Capricórnio. Júpiter está em Aquário também e o seu último ingresso foi agora em julho de 2021 e vai permanecer até dezembro de 2021. Então, Saturno e Júpiter também estavam em Capricórnio junto com Plutão e até o disparo da pandemia aconteceu quando esses três se uniram
mais Marte e Sol em 2020, tá? Foi disparar aí da pandemia. A pandemia veio com um processo, vamos dizer, um catalisador, né? Embora trouxe aí bastante mortes, muito sofrimento para todos, ela está dando um empurrão aí na evolução de uma certa forma, olhando por um outro ângulo, né? Aonde teve que ter um avanço, né? Na política de como lidar com essa questão, com essa crise, esse desenvolvimento das vacinas de uma forma muito rápida, é uma coisa aquariana, porque aquário é um signo de velocidade, de rapidez, né? Então, uma vacina que demora às vezes 10 anos, né, para ser preparada, foi feita assim a velocidade da luz. E tá aí, tá funcionando, né, tá tendo resultados. Então, assim, Aquário, já estamos aí com 2 planetas, Saturno e Júpiter no signo de Aquário. E o que significa? Júpiter, ele é expansão, ele abre caminhos, é como Ganesh, né, do hinduísmo, ele abre os caminhos. Então, ele expande todas as qualidades e características do signo de Aquário. Então, a tecnologia, essa questão social, de ser mais aberta, né? Veja só, a inclusão social. Hoje em dia, nós temos o casamento dos homossexuais, a gente não tinha isso antigamente, pelo contrário, né? Não que ainda não haja muito preconceito, né? E muitas pessoas não quererem incluir, né, na sociedade. Por que não? Né? Por que não? Somos todos pessoas, somos todos humanos. Então, toda essa questão da sexualidade, de raças, de culturas, de religiões diferentes, em Aquário, é tudo, todo mundo junto, todo mundo no mesmo pacote, tá todo mundo no mesmo planeta. Então, o Aquário, ele, além de ser transparente, né? Então, ele mostra a transparência, ele tem o respeito pela diferença, né? Então, não tem essa de assim, vamos incluir porque você é um diferente. Todos somos diferentes, na verdade. Claro que existe uma maioria, né? Sempre existe, mas existem também as minorias, existem diferenças também no sentido seguinte. Às vezes, o que é minoria num lugar é maioria em outro, né? Dependendo se a gente for ver principalmente as questões religiosas e culturais. Então, a Era de Aquário é um momento, né, na história onde esperamos que isso realmente se consolide, né? Que todos têm a sua vez, todos têm o seu lugar. Eu estava falando também sobre o símbolo do signo de Aquário, que é a transparência. Então, por exemplo, antigamente tudo era muito escondido, né? Até, por exemplo, os casais, né, tinha essa questão de terem amantes, né, uma vida inteira e ser escondido. Hoje as pessoas têm a liberdade, que é outra palavra-chave, né, da Era de Aquário, do signo de Aquário, de se separarem, de se divorciarem, de viverem as suas vidas e serem felizes como bem entenderem, certo? Inclusive, né, já está muito em voga os relacionamentos abertos, né? Então, essa liberdade também é um prenúncio da Era de Aquário. A liberdade de você se relacionar com quem você quiser, e se você quiser ter 1 ou 2 ou 3 parceiros, pode ter, porque você tem a sua liberdade. E isso para de se tornar uma traição, né? Onde a pessoa se sente traída, né? Li uma reportagem sobre isso essa semana falando disso, né? Já não tem mais esse desespero, essa carência também, e o controle em cima de uma outra pessoa, né? Então tem essa liberdade, essa transparência nas relações, inclusive. Então, ainda não estamos aí 100% dentro disso, como vocês podem ver. Mas esse é o projeto da Era de Aquário. Não? Você não se encaixa nisso, com certeza é porque você está ainda vibrando numa era aí mais conservadora e que precisa aí abrir a sua mente, porque Aquário é uma mente completamente aberta.
Ela quebra paradigmas mesmo. Então, muita coisa inesperada vem aí pela frente. Mas tem mais. Urano, que é o regente, né, um dos regentes deste signo, está no signo de Touro no momento, né? Urano ingressou em Touro em 2018, em maio de 2018, e permanecerá lá até 2026, abril de 2026. Touro é um signo ligado a quê? Aos recursos materiais, ao setor financeiro e econômico, né? Então, o que acontece? Urano, que quebra paradigmas, está aí neste signo, quebrando os paradigmas do quê? Do dinheiro, da questão da economia, dessa questão do capitalismo, como que as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, né, hoje nós já temos muito mais recursos via internet, né, online, YouTube, que estão popularizando que as pessoas possam ter a sua liberdade de expressão, uma coisa aquariana, e também uma outra forma de ganhar dinheiro, né? Mas haverá muitos mais, né? Em relação ainda a essa questão da economia e do dinheiro, né? Cada vez mais fecham agências bancárias e cada vez mais o sistema fica eletrônico, automatizado. Então, tudo isso do automatizado também é um fator, né, aí da era de Aquário, como, por exemplo, os carros sem motoristas, né, os carros automáticos, e também uma questão dessa questão do Urano em Touro, da quebra de paradigma em relação à propriedade, né? Nós hoje ainda somos bastante apegados, né, com essa questão da propriedade, né? A minha casa, o meu carro, as minhas coisas. Mas Aquário, ele tem essa quebra de paradigma, sabe? Por exemplo, essas bicicletas que a gente pode ali pagar um aluguel, pegar a bicicleta, andar pela cidade, deixar ela em outro lugar e outra pessoa pode utilizar essa bicicleta, né? Já existem em alguns lugares do mundo carros nesse sentido, né? Onde você põe lá, paga com o cartão, né? Ou com o telefone, né? O app, e carros, inclusive elétricos, você pode andar para um lado para o outro e deixar ele em outro local da cidade onde outra pessoa possa utilizar aquele carro. Então, toda essa questão dos transportes, dessa automatização e dessa questão também de posses, né, de propriedades, estão também, é um tema da era de Aquário, ok? Toda essa questão do reciclar, das energias renováveis, né, inclusive para manter o planeta, como já disse, que é uma questão do todo, né? Todos os países, todos os seres humanos que moram no planeta precisam se preocupar com isso e colaborar para que haja um acordo, uma forma boa, né, de viver. Então, olha só, imagina só como é que vai ser essa era de Aquário, né? Vai ser bem diferente do que a gente conhece hoje. Mas nós estamos no alvorecer aí, estamos nos prenúncios, na gestação. Então, nós estamos passando justamente por um momento de transformação, onde está havendo muitas quebras de paradigmas. Um outro tema ainda, né, focado aqui nessa questão, é a paranormalidade, né? Porque a telepatia que está ligada à mente humana, né, e todo esse desenvolvimento na pesquisa da neurociência, né, que estuda o cérebro, então o desenvolvimento do cérebro, o ser humano vai desenvolver muito mais as suas capacidades que ainda não desenvolveu, né? Isso será mesmo incrível, né? Porque imagina quanto mais pessoas habilitadas aí a se comunicarem telepaticamente, né? E de outras formas e coisas que a gente nem imagina, né? Como é que será que vai ser isso? Deve ser muito legal, né? Já estamos aí vivendo esse processo e é isso por enquanto. Eu quis complementar o vídeo da semana passada. Mas, claro, sempre dá para a gente explorar um pouco mais e abrir
um pouco mais, aprofundar essa temática. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo o que você achou, né, dessas ideias aí da Era de Aquário. Não são minhas ideias, são ideias da Era de Aquário, do signo de Aquário, do trânsito desses planetas, com as quais a gente pode concordar ou não, né? Eu acho algumas muito interessantes. Então, é isso aí. Eu espero vocês na semana que vem. E se tiver algum tema de astrologia que você queira saber, escreva aqui também para mim, assim eu posso trazer esse tema para você. Então, até a semana que vem. Tchau, tchau!